Quero te convidar a nós orarmos mais uma vez, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje. Pai, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome e somos gratos, Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui reunidos enquanto igreja. Uma proposta que nós consideramos muito importante e especial, uma oportunidade que temos, Deus, de estudar e aprendermos mais da Tua Palavra, mas que, além de nós aprendermos, Deus, ou adquirirmos conhecimentos, nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo enquanto estivermos refletindo, Deus, e aprendendo sobre as Escrituras, sobre o Teu Evangelho, sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta. Seja muito mais do que um ensino ou um conhecimento, seja algo que vem do Senhor e vem clarear a nossa mente, vem aquecer o nosso coração. Nos conduza nesse tempo, que saiamos daqui não apenas com ensinamentos, mas com aplicações. Que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida e que tudo aquilo que venhamos aprender seja para a glorificação do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fizemos aqui na quinta retrasada uma introdução ao Novo Testamento. Falamos nessa introdução, sobre quatro impérios dali que antecederam pelo menos os 500 e poucos anos antes de Cristo. Falamos sobre o Império Persa, falamos sobre o Império grego, falamos sobre o Império Romano. Trouxemos aqui um apanhado de contextos e informações para que isso nos situasse no Novo Testamento e, a partir de hoje, aquilo que nós viéssemos a falar ficasse um pouco mais perceptível com aquilo que nós já refletimos aqui. Acaba sendo muita informação para pouco tempo de estudo, eu reconheço, mas eu espero que o básico ou o mais importante os irmãos tenham conseguido captar no nosso último estudo. Hoje nós vamos fazer uma introdução aos Evangelhos, Fizemos uma introdução ao Novo Testamento, faremos hoje uma breve introdução aos Evangelhos, iniciando um estudo no Evangelho de Marcos. Vou explicar daqui a pouco por que Marcos, uma vez que o primeiro evangelho que está aí na sua Bíblia é Mateus. Então, por que vamos introduzir os evangelhos e vamos começar o estudo por Marcos? Isso a gente vai responder aqui na nossa conversa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que os evangelhos são muito mais do que biografias, porque a gente está acostumado a interpretá-los desta forma. Quando eu era criança, e os estudos na igreja, muitos nem falavam evangelhos, Os evangelhos eram apresentados como evangelhos ou livros biográficos, Quem lembra disso? Quem lembra disso? Ninguém, Tá bom, vou fingir que eu acredito. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles eram apresentados como evangelhos ou biográficos. A gente estudava na igreja, eu estudava muito isso nos Embaixadores do Rei, as subdivisões da Bíblia, Então a Bíblia tem 2 grandes divisões, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem as suas subdivisões e o Novo Testamento tem suas subdivisões. Todos sabem disso? Antigo Testamento, Pentateuco, 5 primeiros livros, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores, correto? Então, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias. É isso? Aí depois vem os poéticos, depois vem profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores de Oséias até Malaquias. Quando chega no Novo Testamento, aí vinham evangelhos ou biográficos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, o livro de Atos. Epístolas paulinas, os 13 seguintes livros a partir de Romanos.
epístolas gerais e revelação, que é Apocalipse. Então a gente está acostumado a olhar para os evangelhos como os livros biográficos. Às vezes alguém quer fazer um exercício de ler a Bíblia toda, né? Aí chega ali, lê Mateus, aí depois vai ler Marcos, já vai achar repetido, vai ler Lucas, já vai achar repetido, aí vai achar um pouco a leitura da Bíblia pesada, porque aquilo está repetindo tudo. Porque a gente precisa entender, né? Primeira coisa que eu quero dizer aqui, a gente precisa entender que os evangelhos, eles são mais do que livros biográficos. Eles são testemunhos acerca de Jesus. Quem os escreve todos com uma única intenção: atestar teologicamente que Jesus Cristo, ele é o Messias, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, e que ele é o Messias, o Filho de Deus. Mas embora todos eles trabalhem de forma igual nessa perspectiva, eles trabalham de forma diferente em perspectivas particulares, porque cada um escreve a partir de uma motivação. Então Mateus escreve a partir de uma motivação, Marcos escreve a partir de uma motivação, Lucas escreve a partir de uma motivação diferente da de Mateus e de Marcos. De igual forma também acontece com João. Por eles escreverem com motivações diferentes, eles escrevem para públicos diferentes em sua essência e com objetivos de apresentar Jesus de formas diferentes também. Nisso, três evangelhos são chamados de sinóticos. Essa palavra é familiar a alguém aqui? Alguém já entendia isso? Então, dos 4 evangelhos, 3 são chamados de sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E por que sinóticos, né? Como a palavra ali vai dizendo, porque tem como significado ver conjuntamente. Então eles olham para Jesus de forma conjunta, embora escrevam para públicos diferentes, com intenções diferentes, eles olham para Jesus ali de forma conjunta. Então eles vão ter relatos em comum, sequência semelhante, estrutura narrativa parecida e uma proximidade literária, tá bom? Agora, João, ele já se difere de Mateus, Marcos e Lucas. Então, se você for lendo ali Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar muita familiaridade nesses 3, mas quando você chega em João, você já vai encontrar algo diferente. Olha, João não segue a mesma ordem cronológica. A maioria dos milagres que você vai ver em Mateus, Marcos e Lucas, você não vai ver em João. Ele não traz muitas parábolas como os sinóticos trazem. E João escreve para apresentar Jesus como Filho de Deus e o próprio Deus. Por isso a expressão eu sou, ela está muito presente aonde? No Evangelho de João, porque ele quer apresentar Jesus como o Filho de Deus e como o próprio Deus. Com isso, como eu disse, os evangelhos eles têm teses diferentes. Então, o nosso intuito aqui, hoje a gente também vai falar muito ainda de forma contextual. A gente até vai entrar no Evangelho de Marcos, mas ainda a gente vai lidar com muito contexto, porque o nosso intuito aqui é facilitar o nosso entendimento ao lermos o texto. Então, por exemplo, se eu sei qual é a tese que Mateus escreve, eu vou ler Mateus e eu vou conseguir ver diferença de Mateus para Marcos, de Mateus para Lucas, porque eu estou simplesmente entendendo que a tese de Mateus é diferente da de Marcos, que é diferente da de Lucas. Por exemplo, irmãos, Mateus ele escreve o seu evangelho para os judeus, e escrevendo para os judeus, ele quer apresentar Jesus como rei, porque o que o judeu, ainda que de forma errada, a gente vê isso, né, no decorrer da história, o que o judeu esperava de um Messias profetizado desde o Antigo Testamento? Ele esperava que o Messias viesse como um rei para resgatar o trono de Israel, e então ele tem toda uma expectativa em um Messias que seria rei.
Então Mateus ele escreve para os judeus com o intuito de apresentar Jesus como rei. Então lá no capítulo 2, versículo 2, você já vai ver a palavra de Deus dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ou seja, Mateus está narrando o nascimento de Jesus, e ele já coloca na figura do bebê o que? O rei. Porque para quem ele está escrevendo? Para judeus. E o que ele quer com o seu evangelho? Ele quer dizer que Jesus é rei. Então ele já olha, ele está narrando lá o nascimento, né? E ele vai falando ali dos reis magos, dos pastores, e ele já coloca na sua narrativa o que? A figura de rei. E não sejamos ingênuos, né, irmãos? Toda narrativa tem muita intenção. Toda narrativa tem muita intenção. Se fôssemos convidados aqui para escrevermos se fôssemos convidados todos aqui para escrevermos o mesmo tipo de texto, mas com motivações diferentes, perceberíamos diferenças nos nossos textos por conta da nossa motivação. Por conta da nossa motivação. Então aí que é interessante o que a teologia faz, porque ela não está indo aqui para o texto para olhar o básico que a gente olha, ela está indo ali para encontrar o pano de fundo. Então quando ela faz a leitura de Mateus, ela diz isso: olha, Mateus está escrevendo para judeus e ele quer apresentar Jesus como rei. Então na cena do nascimento, Mateus já coloca que Jesus é rei. E ele é rei de quem? Dos judeus. Então isso começa a dar cara. Quando a gente for estudar o Evangelho de Mateus, a gente vai se aprofundar mais, tá? Quando a gente vem para Marcos, a perspectiva já muda. Então vão ter relatos semelhantes, vão ter narrativas semelhantes, eles são sinóticos, mas a proposta já é outra, porque o público de Marcos já são os romanos. Então o Evangelho de Marcos é escrito em Roma para os cristãos romanos. E ele quer apresentar Jesus como o quê? Como servo. Então se em Mateus Jesus é rei, em Marcos Jesus é servo. E escrever sobre Jesus na perspectiva de rei é diferente de escrever na perspectiva de servo, sim ou não? Sim. Aí Marcos vai dar muita ênfase ao quê? Aí a gente vai ver no Evangelho de Marcos que Marcos tem pouca teoria. Marcos tem muita prática, porque servo faz o quê? Serve. Porque aí você vai começar a encontrar, né, as peças do quebra-cabeça. Aí você vai ver que Marcos, dos sinóticos, é o que tem menos parábola. Por quê? Porque parábola é teórico. E ele não quer apresentar um Jesus professor, ele quer apresentar um Jesus servo. E o Jesus servo faz o quê? Serve. Aí o que tem muito em Marcos? Milagre. Porque Jesus está fazendo o quê? Servindo. Você sabe qual é a palavra-chave do livro de Marcos? Imediatamente. Você vai encontrar essa palavra a todo momento. Então imediatamente Jesus foi lá e curou. Imediatamente, você vai perceber logo no início do Evangelho que Jesus foi batizado e imediatamente foi levado pelo Espírito ao deserto, porque ele está colocando Jesus em ação. Porque um servo, irmãos, ele está em movimento. E olha o versículo de Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então os relatos são semelhantes, os relatos são repetidos, mas Mateus está escrevendo para judeus, apresentando Jesus como rei, e Marcos está escrevendo para os romanos, apresentando Jesus como servo. Quando a gente chega em Lucas já escreve para os gregos e apresenta Jesus como um homem perfeito. Lucas já vai dar ênfase na humanidade de Jesus. Aí ele usa aqui a expressão o Filho do Homem. Então essa expressão o Filho do Homem, porque Lucas quer focar na humanidade. Quando a gente chegar em Lucas a gente vai entender melhor isso. E João, ele já escreve para um público universal, e ele quer apresentar Jesus como Deus. Como começa o Evangelho de João?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 2 ele vai dizendo: ele estava no princípio com Deus. Por quê? Porque ele quer dizer que Jesus é Deus. Então ele está apresentando Jesus como o Verbo, como a palavra, o Logos, porque ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus e Deus. Aí a expressão em João muito forte é a expressão eu sou o bom pastor, eu sou, porque ele quer trabalhar a identidade de Jesus. Como o nosso tempo ele é curto, eu preparei apenas isso como introdução aos evangelhos, mas a gente vai começar pelo evangelho de Marcos. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela não está apresentada para nós em ordem cronológica. Imagino que todos saibam disso. Não está em ordem cronológica nos livros, e dentro dos livros muitos capítulos também não estão em ordem cronológica. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, vamos rapidamente, só uma citação aqui: o livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, 66 capítulos, ele não está em ordem cronológica. No capítulo 6 de Isaías, o que acontece? O chamado de Isaías. Isaías capítulo 6 era para ser qual capítulo de Isaías? Capítulo 1, que é ali que ele é chamado para o ministério profético, né? Ali que ele fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está narrando ali a sua experiência de chamado, mas isso está em qual capítulo? Capítulo 6. Se fosse em ordem cronológica, Isaías capítulo 6 era para ser Isaías capítulo 1. Então a Bíblia não está em ordem cronológica. Então quando você chega na sua Bíblia no Novo Testamento e você encontra como primeiro evangelho o evangelho de Mateus, isso não é uma ordem cronológica. Então a gente vai começar por Marcos. Por quê? Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E ele, a gente vai ver aqui, é ele que dá a base até para que Mateus escreva o evangelho de Mateus e Lucas escreva o evangelho de Lucas, tá? Então Mateus, ele tem contato com o escrito de Marcos, e influenciado pelo escrito de Marcos, ele escreve o seu evangelho. Lucas tem contato com o escrito de Marcos, e baseado no escrito de Marcos, ele escreve o seu evangelho. Então ele é escrito, irmãos, entre o ano 60 e 65 da era cristã. Lembra que eu disse na semana passada? Isso aqui é escrito, irmãos, anos já depois da crucificação, tá? Então o evangelista, ele não está ali, né, com um bloquinho na mão, com uma pena lá, com a tinta na mão. Não, Jesus agora fez isso, deixa eu escrever. Não, ele não é isso. Ele está vivendo, né, vivendo lá o ministério, ou ouvindo relatos, como foi o caso de Marcos, que a gente vai explicar aqui. E anos depois ele traz à memória todos esses acontecimentos que ele presenciou ou foi ensinado, e ele escreve como narrativa de apresentar quem Jesus era. E aonde estão, irmãos, as evidências de que Marcos, ele contribuiu para que o evangelho de Mateus e o de Lucas fossem escritos? Olha só que interessante. Dos 661 versículos que existem em Marcos, Mateus reproduz 606. Ou seja, se você lê Marcos e depois você lê Mateus, você leu de novo 606 versículos que você já leu em Marcos. Lucas utiliza 637. Sabe o que isso significa? Que de todo o livro de Marcos, apenas 24 versículos não foram reproduzidos por Mateus nem por Lucas. Então Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus e Lucas, eles são influenciados. Eu não estou dizendo que eles estão copiando Marcos, tá? Eu estou dizendo que eles são influenciados pelos escritos de Marcos, para que eles pudessem escrever os seus evangelhos.
E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse autor, tá? Marcos, irmãos, ele não foi discípulo de Jesus, tá? Esse Marcos aqui, ele é João Marcos, que você vai encontrar aí na Bíblia, de forma muito evidente no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai avançar o slide daqui a pouco, mas só para não ficar lendo o slide, deixa eu caminhar um pouco aqui com você. Quando a gente chega lá no Evangelho, quando a gente está lá no livro de Atos, e a gente chega lá no capítulo 13, a igreja de Antioquia, ela ora e envia, Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária que a igreja envia Paulo e Barnabé, João Marcos é um jovem que está acompanhando Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. João Marcos, irmãos, ele era filho de uma mulher que tinha grande participação na vida da igreja de Atos. Quando nós temos aquele episódio lá em Atos 12, que Atos 12 abre o capítulo dizendo que Herodes mandou matar Tiago à espada e prendeu Pedro, e que a igreja estava orando enquanto Pedro estava preso. Esse encontro da igreja acontecia na casa da mãe de João Marcos. Então João Marcos, ele é alguém de uma cultura mais elitizada, de Jerusalém. Provavelmente ele testemunhou, não posso afirmar, tá? Provavelmente ele testemunhou o ministério final da vida de Jesus, quando Jesus chega em Jerusalém. Provavelmente ele estava ali vendo aquele desfecho final do ministério de Jesus, mesmo sem ser um dos seus apóstolos. Quando Jesus Cristo morre, é crucificado, ascende aos céus, a promessa do Espírito Santo se cumpre, é derramado sobre os discípulos em Pentecostes, e logo após a descida do Espírito Santo, os discípulos começam a pregar o Evangelho, e tem o surgimento da igreja no livro de Atos. A sua casa, a casa de João Marcos, juntamente com a sua mãe, está muito envolvida ali na vida da igreja. Então Marcos, ou João Marcos, como você queira chamar, ele vê ali os apóstolos que estão dando continuidade ao ministério implantado por Jesus. Ele vê a igreja, ele é totalmente discipulado por Pedro, ele tem uma grande afinidade com Pedro, e é esse o João Marcos que é o autor desse evangelho que nós chamamos e conhecemos como Evangelho de Marcos. Então João era seu nome hebraico, Marcos era o seu nome romano, tá? Ele é marcado por alguém que provavelmente errou, Ele é marcado por alguém que abandonou a missão. Ele estava lá com Paulo e Barnabé, e ele deixa lá a obra missionária e vai embora. E ele é o responsável, por criar um atrito entre Barnabé e Paulo. Porque quando Paulo vai para a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos, o mesmo que já havia os abandonado na primeira, e isso dá uma tensão entre Paulo e Barnabé, e Paulo fala: de jeito nenhum, eu não levo, e eles não vão juntos, tanto que na segunda viagem missionária, Paulo não vai com Barnabé, ele vai, se eu não estou enganado, com Silas, para um caminho, e Barnabé aceita lá o João Marcos de volta e vai para um outro. Então é criada uma tensão entre dois grandes líderes da igreja por conta desse João Marcos. Porém, lá na frente a gente vai vendo o apóstolo Paulo se referindo a esse João Marcos como alguém útil para ele no ministério, mostrando ali, a Bíblia mostrando que mesmo o ato dele ter desistido, abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, não fez com que ele fosse alguém fracassado. Não, isso ficou no passado, vamos dizer assim, essa falha. Atos 13, 5
relata, né, e mostra ele como auxiliar. E Atos capítulo 13, versículo 13, mostra João Paulo abandonando a missão e voltando para Jerusalém. E Atos capítulo 15 já mostra a tensão entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria mais aceitar João Marcos na equipe para a segunda viagem missionária. Como eu disse, ele era filho de uma mulher chamada Maria, uma mulher cristã influente. Uma mulher cristã influente, onde a igreja se reúne na sua casa, e isso vai gerando experiência na vida de João Marcos. Atos 12, capítulo 12, como eu já citei, vai narrando e mostrando a igreja reunida na casa de Maria. Tem um relato também, irmãos, em Marcos capítulo 14, que fala de quando Jesus estava lá em Jerusalém, que um jovem, tentaram agarrar um jovem que estava seguindo a Jesus, ele fugiu e fugiu nu. Há uma especulação que esse jovem seja o próprio autor do livro, o próprio Marcos. Então eu coloquei esse relato aqui também. E um ponto aqui de destaque: ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi discipulado por Pedro, tá? Marcos, na verdade, ele era um intérprete de Pedro. Então ele era alguém muito, muito próximo de Pedro, tá? E o que nós temos aqui, irmãos? Pedro era um homem simples, de pouco estudo, e João Marcos, diferente de Pedro, alguém já de uma elite, judaica, e com conhecimentos maiores do que Pedro. Então, por exemplo, Pedro, ele era judeu da Galileia, falava aramaico, um pouco de hebraico e provavelmente um grego bem limitado. Porém, em Roma, Pedro, ele pregava para gentios, para soldados, para famílias romanas e para gregos. Então Marcos, que tinha uma formação melhor do que a de Pedro, ele era alguém muito próximo, um filho na fé, podemos assim dizer, e ele era um grande ajudador de Pedro ali na sua pregação, atuando como intérprete. Aí se levantam algumas teses, Então o evangelho de Marcos é um evangelho de Pedro, escrito por Marcos, Acaba sendo uma dedução que a teologia tenta fugir disso. Fala, não, o evangelho de Marcos é o evangelho de Marcos, porém escrito, com uma influência muito grande dos ensinos de Pedro. Mas não é errado, ao ler o evangelho de Marcos, saber que aquilo que você está lendo tem grande influência do apóstolo Pedro naquilo que você está lendo. Aonde está o coração do livro de Marcos, irmãos? Vamos pensar aqui. Onde está o coração do livro de Marcos? Senhor, não estão dizendo que tu és Elias, dos profetas, mas a despeito do que estão dizendo, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse discurso sai da boca de quem, irmãos? De Pedro. Quem está narrando faz questão de a maior confissão cristã, messiânica de Jesus, do Evangelho de Marcos, é uma confissão que sai da boca de qual apóstolo? De Pedro. Então tem toda uma... Não, eu vou fazer questão de registrar isso aqui, porque é Pedro, que tá dizendo. Cuidado para vocês em algum momento não interpretarem errado o que eu estou querendo dizer, tá? A gente está aqui sem preocupações tanto doutrinárias, mas com um olhar mais teológico, tá? Senão daqui a pouco vocês podem ser levados a pastor está maliciando ali o evangelho. Não, irmãos, a gente está sendo só razoável
e com o que a gente está vendo, né? Então, assim, se eu tenho, e por favor, não me interpretem errado, mas se eu tenho a autonomia do escrito, eu posso favorecer alguém aqui naquilo que eu quero escrever, e repito, não me entendam errado. Então Marcos, ele está narrando, e o coração do seu livro está na confissão de que Jesus é o Cristo. Ele abre o evangelho dizendo que Jesus é o Cristo, depois ele vai lá e coloca essa confissão na boca de quem? De Pedro, que era seu pai espiritual, né? Então tem toda essa relação aqui de Marcos e Pedro. Um jovem que um dia abandonou a missão, mais tarde foi considerado como útil para o ministério. Aqui estão isso nas palavras do próprio Paulo. Para quem foi escrito? Como eu já disse, foi escrito de Roma, para os cristãos de Roma. Mas da onde surge isso, né? Aonde a teologia encontra embasamento? Ela encontra nos estudos que ela faz. Então ela pega evidências disso para dizer, tá? Por exemplo, aí aonde a gente chega à conclusão, aonde a teologia chega à conclusão de que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Por exemplo, Marcos, ele se preocupa muito em explicar termos judaicos. Se ele está explicando termos judaicos, é porque ele está escrevendo para um público que não é judeu. Porque se ele não vai ficar explicando termos judaicos, né? Se eu chego aqui num domingo aqui e falo assim, deixa eu ver, o varão abençoado, né? Eu estou falando isso numa linguagem muito própria, eu estou falando no vocabulário crentez, né? Se a gente chega aqui no domingo, a gente ouve a música, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só a gente está entendendo tudo que está cantando, sim ou não? Pelo menos deveríamos, né? Sim, estamos entendendo. Mas se eu chego num ambiente que não é cristão, e eu vou usar essa mesma expressão, o que eu vou fazer? Olha, eu estou dizendo aqui, a música está dizendo, eu já coloquei as minhas vestes brancas, porque a Bíblia, ela apresenta Jesus como noivo e a igreja como noiva. Então essa poesia aqui cantada é na intenção de ser uma linguagem da noiva para o noivo. Marcos, ele faz isso. Marcos, todas as vezes que entra numa questão judaica, ele explica aquilo. Por quê? Porque o seu público, se ele não explicar, não vai entender, porque ele não está escrevendo para judeu. Agora, Mateus faz isso? Não. Por quê? Porque Mateus já está escrevendo para judeu. Então, aí são as evidências que a gente começa a reunir para poder comprovar que Marcos escreveu para romanos. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, ele cita lá o que Jesus disse, Talita cumi. Aí ele faz questão de explicar que Talita cumi significa, menina, eu te ordeno, levanta-te. Um judeu não careceria dessa explicação, mas um romano carece dessa explicação. Então, por isso Marcos, ele explica. Ele faz questão de explicar, por exemplo, costumes judaicos. Olha Marcos capítulo 7, de 3 a 4. Pois os fariseus, depois dele narrar algo, ele vem com o quê? Com a explicação. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se purificar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar copos, jarros, vasos de metal e camas. Então ele apresenta algo, ele está dizendo algo, mas ele abre um versículo lá e ele explica aquilo, porque o seu público não é judeu. E aí ele é o evangelista que menos cita o Antigo Testamento. Por exemplo, ele não cita no Antigo Testamento a palavra lei. Você não vai encontrar a palavra lei, porque o seu público não é judeu. E assim, outra prova muito evidente,
Marcos usa no seu evangelho a contagem de tempo romana. Quando ele fala da quarta vigília da noite, ele está usando uma expressão romana. Então ele está falando numa linguagem que o seu público vai entender. Rapidamente aqui, lá no Antigo Testamento, a contagem da noite no mundo antigo começava aproximadamente a partir das 18 horas, 6 da tarde, e ia até 6 horas da manhã. Essa era a contagem da noite. Então lá no Antigo Testamento, os judeus entendiam a noite com 3 vigílias. A primeira vigília da noite, de 18 às 0 horas, de 18 às 22 horas, primeira vigília da noite. A segunda vigília da noite, de 22 horas até as 2 da madrugada, e a terceira vigília da noite, de 2 até as 6 da manhã. Então uma noite, tinham 3 vigílias da noite, cada uma de 4 horas. Então, se Marcos ele estivesse escrevendo, por exemplo, para judeus, ele iria contar o tempo como o judeu entenderia. Mas como ele está escrevendo para romanos, ele usa a expressão de 4 vigílias. Por quê? Porque no contexto romano, a noite já não era dividida em 3 vigílias, mas em 4 vigílias. Então a primeira vigília ia de 18 às 21, a segunda vigília ia de 21, me ajuda aqui, à meia-noite, a terceira vigília ia até as 3 da manhã, e a quarta vigília da noite ia de 3 às 6 da manhã. Então quando Marcos ele escreve o seu evangelho, ele escreve já na linguagem do romano. Ele fala sobre 4 vigílias na noite. Aproveitando aqui a deixa, eu vou pregar domingo sobre o tema na quarta vigília da noite, tá? Aí você vai entender no domingo o que eu vou dizer com isso. Então estou explicando aqui o que eu acabei de falar, mas a diferença é essa daí, tá? No sistema judaico eram 3 vigílias, e no sistema romano eram 4 vigílias. Quando a Bíblia vai dizer lá, né, sobre o cantar do galo, está ali na terceira vigília da noite, na contagem romana, tá bom? Quando lá na tempestade Jesus chega para acalmar o mar e o vento e socorrer os discípulos, ele chega na quarta vigília da noite, lá no finalzinho, lá quando parecia tudo perdido, Jesus aparece lá, tá bom? E aí, irmãos, a gente pode estruturar o Evangelho de Marcos pelo menos em 5 partes, tá? Pelo menos 5 partes. A primeira é uma que a gente chama de apresentação. Então Marcos ele abre o seu Evangelho dizendo que Jesus é o Messias, e os versículos de 1 a 13 nós vamos ver João Batista aparecendo. Quem é João Batista? João Batista é a voz que se ecoa depois de 400 anos de silêncio. Lembra que falamos isso? Então, depois de 400 anos sem palavra revelada, inspirada por Deus, João Batista é aquele que aparece como voz profética, como aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Nesse mesmo complexo, nessa mesma perícope aí de 1 a 13, nós temos Jesus sendo batizado, e ali no batismo de Jesus nós temos a manifestação da Trindade, o Filho, Deus Filho sendo batizado, o Deus Pai que fala a respeito do Filho, e o Espírito que pousa sobre ele em forma de pomba. Temos Jesus sendo aprovado pelo Pai, capacitado pelo Espírito, e Jesus vencendo a tentação. A narrativa de Marcos da tentação, assim, é absurdamente incrível, porque enquanto Mateus escreve um monte de coisa, Marcos escreve um negocinho desse tamanho aqui e fala da tentação de Jesus. Depois, por curiosidade, faça você essa comparação. Vai ler, por exemplo, a narrativa da tentação em Mateus e vai ler em Marcos. Marcos ele é sucinto, objetivo, e ele em pouquíssimas palavras fala da tentação de Jesus, mas fala deixando ensinamentos. Então isso que é
interessante. Então aqui Jesus é o Filho amado, ungido e enviado. Essa é a primeira parte do Evangelho de Marcos. A segunda parte, irmãos, ela é talvez a maior seção, a seção mais teológica do livro, né? Porque é aqui que o servo está em ação. Lembrem que Marcos está escrevendo para apresentar Jesus como servo. E é aqui, do capítulo 1, versículo 14 até o capítulo 8, versículo 26, que Marcos apresenta esse servo. Aí são os textos do imediatamente. E Jesus imediatamente termina de narrar um milagre, e imediatamente Jesus foi para outro lugar, e imediatamente ele foi para outro, e Marcos aqui está colocando Jesus em ação, apresentando de forma contínua os milagres, as curas, os confrontos que Jesus faz. É a maior seção do livro. Agora, tudo isso aqui vai culminar só apresentando um pouquinho antes. Então, é nessa segunda sessão aqui, olha, que Jesus chama os discípulos e trabalha com eles, né? Chama envolvendo os discípulos em sua missão. É nessa parte aqui, nessa segunda parte, que Jesus vence demônios. Então, só no capítulo 1, de 21 a 28, né, Marcos vai apresentando aqui que Jesus, ele é aquele que liberta, que aonde Jesus chega, o reino das trevas, ele recua. É aqui nessa parte que Jesus confronta tradições. Então Jesus fala aqui sobre perdão de pecados, Jesus fala sobre comer com pecadores, Jesus fala sobre jejum, fala sobre sábado, mas Jesus fala aqui, Marcos faz questão de colocar isso, Jesus fala confrontando a tradição. Então o sábado para Jesus, ele não é igual o sábado para o judeu, ele não é igual à tradição. O jejum para Jesus, ele não é igual os judeus interpretavam e o judeu seguia. Então ele vai apresentando isso, esse confrontamento de Jesus em relação à tradição. É aqui que Jesus ensina, mesmo ele colocando poucas parábolas no seu evangelho. Tem 3 parábolas aqui, nessa parte aqui que Jesus está ensinando. Todas essas parábolas sobre o reino. Jesus domina a natureza, e agora ele vai, né, dizendo que Jesus, ele não é apenas aquele que cura, não é apenas aquele que restaura a saúde, a dignidade. Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza, tanto que ele coloca na boca dos discípulos, né, faz questão de narrar a pergunta: quem é esse que até o mar e o vento, né, o vento e o mar lhe obedecem? Jesus restaura a vida quebradas. Então é aqui que ele fala sobre o gadareno, ele fala sobre a mulher que vivia com fluxo de sangue, ele fala da menina que estava morta. Jesus envia os discípulos, Jesus multiplica pães, Jesus cura um surdo e um cego. Tudo isso para chegar na terceira parte, né, dessa estrutura do livro, e tudo isso para culminar, vamos dizer assim, na confissão de Pedro. Então Marcos abre o evangelho dizendo quem é Jesus e começa a apresentar Jesus ali como servo, servindo, curando, fazendo milagres, confrontando tradição, para que tudo isso, aí digo, no coração do livro de Marcos, culmine o quê? Na confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quem vocês dizem que eu sou? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que já andou sobre o mar, que já aquietou o vento, repreendeu o mar. Tu és aquele que já expulsou o demônio do gadareno, curou a mulher do fluxo de sangue. Tu és aquele que já ressuscitou mortos. Tu és aquele que já confrontou a tradição, que curou no sábado, que deu uma nova leitura sobre o Jesus. Então tudo que Marcos vai narrando até o capítulo 8 é para que ele chegue no capítulo 8 e a confissão de Pedro ganhe o quê? Ganhe sentido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa terceira parte aqui do livro, nós temos a confissão de Pedro, a transfiguração e o ensino sobre o discipulado de Jesus. Na confissão de Pedro, como eu já disse aqui, a virada aqui do evangelho, tudo que foi apontado aponta aonde Pedro coloca a sua confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí vamos na transfiguração. E o que acontece na transfiguração?
a glória de Jesus ela é mostrada, não que ele não a tivesse, né? Mas ele havia se esvaziado na sua encarnação, e ali na transfiguração a sua glória é mostrada. E a transfiguração ela é interessante, irmãos, porque lá atrás no batismo Jesus já havia legitimado o ministério de Jesus. Então, se lá no batismo, isso é interessante, se lá no batismo Jesus valida o ministério de Jesus para que ele viva o ministério, agora no Monte da Transfiguração, o Pai valida o Filho para que ele vá para a cruz, né? E aí é Jesus mais uma vez, é o Deus Pai mais uma vez validando aqui Jesus enquanto Filho. Aí vem um ensino sobre o discipulado, né? Que é um tapa na cara dos discípulos e de todos nós de uma forma geral. Porque para Marcos, aonde está o discipulado? O discipulado está que se eu quero ser grande, eu preciso servir. Se eu quero ser o primeiro, eu preciso ser o último. Se eu quero guardar a vida, eu preciso perdê-la por causa do Evangelho. Então, se você quer entender o discipulado de Marcos, o discipulado está aqui. A proposta da vida cristã de Marcos é essa aqui. Você quer ser grande, você tem que servir. Não tem ninguém grande no reino de Deus que não serve. Primeira coisa. Então, discipulado é aprender a servir. Porque se eu não sirvo, eu esqueço. Esqueço aqui a ideia de grandeza. Esquece. Grandeza para Marcos, repita, ele está apresentando Jesus como servo. Grandeza para Marcos só existe para quem serve. Ser primeiro implica em ser último, na ótica do reino. E se eu quero guardar a minha vida, eu guardo perdendo ela própria pela causa do Evangelho. Na parte 4 do livro, a gente vai falando de um servo que sofre, fala da entrada triunfal, e até que na parte 5 a gente mostra a vitória do servo com sua ressurreição. Preste atenção numa coisa aqui. Nós estamos tendo nossa conexão hoje e teremos nas 2 próximas quintas-feiras, que são dia 4 e 11 de dezembro. Dia 18 de dezembro, dia 25 de dezembro, nós não teremos celebração às quintas-feiras, tá? A gente já entra numa reta ali da segunda quinzena de dezembro. A gente sabe que movimentação na cidade, no trabalho, confraternização às vezes em escolas, formaturas, trabalho, a gente sabe que o ritmo ele é bem corrido na segunda quinzena de dezembro. Então, os nossos 2 últimos encontros de quintas-feira serão nas 2 próximas quintas. Nas 2 próximas quintas, de forma excepcional, a gente vai fechar o livro de Marcos, porque não tem lógica a gente fechar um ciclo num ano deixando algo pelo caminho. Então, os outros evangelhos, a gente vai gastar um pouco mais de tempo neles, mas Marcos, a gente entrou nele hoje, vamos caminhar nele na próxima quinta, dia 4, e vamos fechá-lo na quinta, dia 11. Para quando a gente retornar, quando o pastor retornar ao Conexão no ano que vem, a gente já retorne num outro evangelho, tá bom? Sem ser Marcos, só essa explicação aqui. E aí agora eu quero, nessa parte final aqui, perdoe-me mais uma vez por tantas informações contextuais, mas agora sim, hoje nessa reta final, nas 2 próximas quintas, a gente fica menos no contexto e entra mais no texto, tá bom? Aí agora sim eu quero entrar nesse texto aqui de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 13, para nesses 15 minutos finais que nós temos aqui, a gente ficar um pouquinho nele, tá bom? É um texto, irmãos, que a gente vai encontrar a legitimidade do ministério de Cristo. Entendo que é isso que Marcos quer mostrar. Então vamos ler primeiro os versículos de 1 a 8, que diz assim, olha, vai aparecer na sua tela, mas é exatamente o que está na sua Bíblia, tá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí Marcos já começa citando o profeta Isaías, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante de vocês o meu mensageiro,
que preparará o caminho para você. Isaías está profetizando sobre quem? João Batista, tá? Eis que envio diante de vocês o meu mensageiro que preparará o caminho de vocês. Isaías está lá atrás profetizando sobre João Batista, tá bom? E aí Marcos faz questão de colocar isso aqui. Por quê? Porque ele vai falar de João Batista. Só que antes de falar sobre João Batista, ele está mostrando que João Batista já foi profetizado lá atrás por Isaías. Voz do que clama no deserto. Isso aqui foi dito por Isaías, tá? Lá atrás. Marcos só está reproduzindo aqui o texto de Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, enderecem as suas veredas. Aí ele vem agora dizendo e citando a profecia de Isaías, colocando João Batista na sua narrativa. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Que gosto, né? Tem gosto para tudo, né? Mas esse era João Batista. Ele pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Irmãos, vocês não fazem ideia, tem muita coisa simbólica e profunda aqui, só nesses 8 versículos que nós lemos. Só nesses 8 versículos, tá? Primeiro, né, tá ali, né, Marcos 1:8. Primeiro, se João Batista é alguém profetizado por Isaías, Jesus, ele não está chegando ali por chegar. Jesus não está chegando por acaso. Então tudo aquilo que as Escrituras mostravam no Antigo Testamento apontava para Jesus. Não só apontava para Jesus, mas até aquele que iria preparar o caminho de Jesus, ele foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 41. Então, e aqui tem contextos históricos. Quando um rei, irmãos, ele iria chegar em um reino, era cultural se mandar alguém na frente para preparar o caminho para que o rei pudesse vir. Esse preparar o caminho era preparar as ruas, deixar os acessos desbloqueados. Então há uma ligação aqui, há um link com algo que é cultural, onde Marcos vai colocando riqueza espiritual. Porque se era cultural alguém vir na frente, preparando um caminho para um rei, há alguém também vindo na frente, preparando o caminho para o Rei dos Reis, para o Jesus, aquele que vem plantar o reino dos céus. Só que esse preparar o caminho não é literal, não é fazer asfalto, não, é preparar o coração. Então ele usa uma linguagem aqui cultural para apresentar João Batista. Olha, João Batista, tal como aqueles que vocês estão acostumados, que vem na frente preparar um caminho quando um rei está vindo visitar o seu reino. Olha, João Batista está vindo preparar o caminho do Rei dos Reis. E esse caminho, irmãos, ele é preparado com arrependimento. Não se prepara caminho para Jesus, irmão, se não for com arrependimento. Não se prepara caminho para Jesus com oba-oba. Não se prepara caminho para Jesus com espetáculo. Só há uma forma de se preparar o caminho para Jesus. João Batista ensinou, e a igreja hoje precisa multiplicar e replicar. Só há um caminho para preparar o caminho para Jesus. Só há uma forma de preparar o caminho para Jesus, é pregando arrependimento. Ninguém entra no céu, irmão, sem saber que é um pecador. Então não se prepara caminho para Jesus pregando prosperidade.
Não se prepara caminho para Jesus fazendo shows. Só se prepara caminho para Jesus, irmãos, pregando arrependimento. É por isso que nós somos carentes hoje de uma conversão genuína, porque falta João Batista. Faltam pessoas que queiram preparar o caminho para Jesus. E o caminho para Jesus só é preparado com arrependimento. Então, se a gente não canta sobre arrependimento, a gente não está preparando o caminho para Jesus, para que os não crentes que estão na nossa congregação tenham seu coração preparado para Jesus. Se a gente não prega sobre arrependimento, a gente não está preparando o caminho para Jesus. Logo, muitas conversões que acontecem hoje em nossos arraiais não são conversões genuínas, porque o caminho não foi preparado de forma correta. E se o caminho não é preparado de forma correta, não tem conversão. Você não constrói uma casa forte se você não fizer um bom alicerce. Jesus não entra na vida das pessoas genuinamente se a gente não preparar o terreno, e o terreno só é preparado com arrependimento. Então Jesus não entra no coração com emoção, Jesus só entra no coração com arrependimento. É isso que o João Batista está ensinando. Então isso aqui é muito forte, irmãos. Se alguém era enviado na frente para preparar o caminho de um rei, João Batista está sendo enviado para preparar o caminho de Jesus, o Rei dos Reis. Esse caminho é o caminho do coração. E repito, só é preparado com arrependimento. E aí ele pregava no deserto, e o deserto também é simbólico. Porque o deserto é para combater a classe religiosa de Jerusalém, que pregava no templo. João não vem pregar no templo, ele não vem pregar na praça, ele vem pregar no deserto. Porque o deserto, irmãos, é o lugar da aliança entre Deus e o seu povo. É no deserto que o povo de Deus nasceu. É no deserto que o povo recebeu as leis. Então é no deserto que, depois de 400 anos de silêncio, uma voz vem ecoar para preparar um caminho. E esse caminho ele é preparado no deserto. Então, Jesus, é isso que Marcos quer mostrar aqui nessa introdução. Jesus ele é o Messias prometido por Deus. Há uma promessa sobre Jesus. Os evangelhos, na verdade, começam em Gênesis. Então Marcos, Lucas, Mateus e João, eles têm a sua base em Gênesis. Quando Jesus ele é prometido por Deus, prometido como aquele que viria para pôr inimizade entre o pecador e a mulher, prometido no mesmo capítulo da queda. Então Jesus ele é prometido, Marcos vai atestando isso. Jesus ele é profetizado, ele não chega ali por acaso. Então os patriarcas falaram sobre Jesus, os profetas falaram sobre Jesus, o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo: olha, examinem as escrituras. O que era escritura aqui nessa época, irmãos? Era o Antigo Testamento, tá? E Jesus vai dizendo: examine as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. E Jesus teve um caminho preparado. Então, pegando carona na nossa aula, o Império Grego, ele preparou o caminho para Jesus, ainda que debaixo de grande sofrimento para o povo da aliança com Deus. Então, até mesmo aquilo que nós vivemos de sofrimento, irmãos, é plano e propósito de Deus também para algo maior. Então, o Império Grego preparou o caminho para Jesus, o Império Romano preparou o caminho para Jesus. Ele trouxe a Pax Romana, que era uma expressão de paz, de bom convívio entre as fronteiras, totalmente necessário para que Jesus viesse e implantasse o seu reino e o evangelho fosse pregado. Aí vem João Batista, mais uma vez, preparando o caminho de Jesus. Então ele é aquele que vai preparando o caminho, mas repito, preparando o caminho, que é o caminho do coração, que só é preparado com arrependimento. Um homem humilde, irmãos, humilde. Mesmo Jesus tendo dito a respeito dele que abaixo de Jesus ele era o maior. É o próprio Jesus que disse, está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 11: entre os nascidos de mulher
Não apareceu ninguém maior do que João Batista, é o próprio Jesus dizendo a respeito dele. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, um cara que tinha tudo, irmãos, para se engrandecer, mas não se engrandeceu. Porque o caminho de Jesus também é preparado quando a gente sabe colocar o holofote em quem precisa ter o holofote. E esse holofote precisa estar em Jesus. Então é ele que os discípulos foram até ele para poder criar uma rixa entre ele e Jesus. Eles foram até ele e falaram: ó, aquele que você batizou, ele está batizando também, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. E aí João diz o quê? Olha, eu sou o noivo, eu não sou o noivo, eu sou aquele que é o amigo do noivo, então convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é a voz do que clama no deserto aqui tão simbólico, irmãos, e colocado aqui pelo evangelista Marcos. Aí vem o batismo de Jesus, e o que acontece no batismo? Jesus é legitimado pelo próprio Pai. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui um ponto importante. Se você está com muita informação, leve isso aqui para casa, que já vai ter valido a pena. A mesma expressão que Marcos coloca no batismo para dizer que Jesus rasgou o céu, é a expressão que ele usa lá para o final do seu evangelho para dizer que o véu do templo foi rasgado. É uma expressão, irmãos, que no grego é um rasgar com força, rasgar violentamente. Então, na mesma proporção que o véu do templo foi rasgado, o céu também se rasgou no batismo de Jesus. É isso que Marcos ele quer dizer. Então é como se Deus tivesse rasgado o céu para dizer: olha, o meu filho chegou e o reino começou. Só para não perder a piada aqui, um ótimo argumento para os calvinistas, né? Não é o céu que se rasga, é Deus que vem em relação ao homem, é Deus que vem salvar. Não tem nada que o homem faça, não vem do alto, vem de Deus. É Deus que rasga o céu e busca lá o pecador perdido. Então aquilo que o pecado fechou no Éden, Deus começou a reabrir no batismo de Jesus. Então Deus toma a iniciativa. O Espírito desce sobre ele. Se lá no Antigo Testamento as pessoas só eram ungidas com óleo, não, Jesus não é ungido com óleo. O próprio Espírito vem sobre ele. O que está lá em Isaías capítulo 61, versículo 1? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, no batismo de Jesus, essa profecia de Isaías está sendo cumprida. E uma voz do céu confirma, né? Tu és o meu filho e em ti me agrado. Então não é João quem legitima Jesus, é o próprio Deus. Não é o batismo que torna Jesus filho, é o Pai quem revela quem ele sempre foi. Aí vem a tentação. E aqui também uma expressão teológica muito forte, né? Marcos usa isso. Jesus foi impelido para o deserto para ser tentado. Impelido. Jesus foi levado com decisão. Então, o deserto não era acaso, era propósito. Era tão propósito que Jesus foi impelido para lá. E aí mais uma vez a palavra, e foi impelido imediatamente. Então Jesus sai do batismo e é impelido por Deus para o deserto. Por quê? Porque o deserto é propósito, o deserto não é acaso na vida de Jesus, não, o deserto é propósito. Eu gosto de uma expressão que diz assim: olha, tenha certeza de uma coisa, se Satanás pudesse, ele teria fugido do deserto, ele teria evitado
O deserto, irmãos, para Satanás é o início da sua derrota. Então ele não tem como escapar. Jesus vai ali para começar o seu ministério de forma vitoriosa. E Marcos, estou quase acabando. E Marcos ele trabalha muito isso. Vou fazer um link aqui da tentação com a confissão de Pedro. Marcos trabalha muito isso. Não é a igreja que tem que ter medo de Satanás, é Satanás que tem que ter medo da igreja. Isso está muito presente no Evangelho de Marcos. Então Jesus ele é impelido para o deserto, mas ele é impelido para o deserto para derrotar Satanás, porque é o reino de Deus que ataca. Aí quando chega lá na confissão de Pedro, Pedro vai dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí da boca de Jesus sai o quê? Muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, senão, meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Marcos quer dizer lá na confissão de Pedro? A mesma coisa que ele está dizendo aqui na tentação. Se é a porta do inferno que não resiste à igreja, é porque é a igreja que está lá na porta do inferno atacando. Então não é Satanás que vem tentar Jesus, não. É Jesus que vai lá no deserto para ser tentado por Satanás, para começar lá a sua vitória. Agora, uma tentação diferente, teologicamente, uma tentação diferente, porque Jesus ele é tentado de fora para dentro, nós somos tentados de dentro para fora, porque nós somos tentados e a nossa carnalidade aqui dentro grita. Jesus não teve nada dentro dele que gritou, mesmo assim ele foi tentado de fora para dentro. Então a nossa tentação ela é um pouco diferente nesse sentido, mas Jesus ele é tentado. Então, se no batismo ficou provado que Jesus era o Filho de Deus, no deserto ficou provado que ele era um homem perfeito. A iniciativa não foi de Satanás, foi do Espírito Santo. Não é o diabo que corre atrás de Jesus, é Jesus que invade o território do inimigo. E linkando aqui, como eu já linkei, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por que o Espírito conduziu Jesus à tentação? Porque antes de começar o seu ministério, ele precisava apresentar a credencial de um vencedor. Então aqui na teologia, Jesus é como se fosse um segundo Adão. Então ele triunfou onde o primeiro falhou. Aplicações espirituais, só para a gente não ir embora apenas com conhecimento, a gente tirar alguma aplicação espiritual para a nossa vida. Termino aqui com essas aplicações. Entendamos, irmãos, que cada evangelho revela uma face essencial de Cristo e nos chama a responder sobre ela. O que eu quero dizer? Se Mateus revela que Jesus é rei, todo rei pede rendição. Então nós precisamos ser os servos que venhamos nos render diante desse rei. Se em Marcos Jesus é o servo, ele nos chama a servir tal como ele. Se em Lucas ele é o homem perfeito, e então ele é aquele que entende as nossas dores. E se João ele é o Deus, ele exige de nós a fé. A nossa maturidade está em equilibrar, irmãos, estas 4 dimensões. De que forma? Obedecendo o rei, imitando o servo, descansando no homem perfeito e adorando ao Deus encarnado. A segunda aplicação é quando a gente olha para o autor deste evangelho. A vida dele nos ensina que Deus restaura quem falha, e essa é uma das pregações principais do evangelho. O reino de Deus ele é um reino que vem para restaurar, e ele restaura quem falha. Marcos ele pode ter falhado, mas ele não ficou no seu fracasso, Ele foi rejeitado por Paulo, mas ele foi restaurado por Deus, foi discipulado por Pedro e foi útil para o reino. Terceira aplicação é que Marcos escreveu para Romanos, e nós também devemos traduzir o evangelho para a nossa geração. Lembre-se sempre disso. O evangelho precisa ser comunicado para todos, e para isso ele precisa ser
contextualizado. Nós precisamos pregar o Evangelho que as pessoas entendam. Isso significa dizer que nossa missão é levar o Evangelho ao ambiente das pessoas. Se é na família, se é no trabalho, se é na cultura digital, se é para jovens, se é para adultos, Cristo precisa ser comunicado numa linguagem acessível. Se Marcos, há 2000 anos atrás, fez questão de fazer isso para romanos, quanto mais nós hoje, no tempo de hoje. Então o Evangelho hoje ele tem que alcançar a rede social. O Evangelho hoje ele tem que alcançar a era digital. Porque o Evangelho precisa ser contextualizado e comunicado na linguagem das pessoas. João Batista nos ensina a preparar caminhos. E essa é a nossa missão de hoje, irmãos. Sermos tal como João Batista. O mundo hoje ele precisa de mais vozes no deserto do que celebridades espirituais. Então a igreja é chamada a preparar o caminho para Jesus. E a gente deveria refletir muito sério nisso. Muito sério nisso. Se a gente canta 5 músicas aqui, irmãos, por domingo, e multiplicado isso por mês, 20, com 3 músicas às quintas-feiras, multiplicado por 4 no mês 12. Se a gente canta 32 músicas no mês na igreja, a gente não canta sobre arrependimento, a gente não está preparando o caminho para nada. Se o pastor prega 8 sermões aqui e não prega sobre arrependimento, não tem caminho sendo preparado. Logo, nós podemos ser uma geração carente de João Batista. E somos. Então, se você olhar à sua volta, a nossa geração carece de João Batista. Pessoas que cantem sobre arrependimento, que preguem sobre arrependimento, que ensinem sobre arrependimento, que gritem sobre arrependimento, porque ninguém entra no céu sem saber que é um pecador. As pessoas não precisam vir até nós para ter seu ego massageado. As pessoas precisam vir até nós para saber que elas são miseráveis e pecadoras, e que se elas não entregarem o coração para Cristo, elas não herdarão o reino dos céus. E a última aplicação é que o deserto não é punição, o deserto é preparação. Se Jesus foi impelido para o deserto, muitas vezes eu e você também somos impelidos para o deserto. Não é acaso, é propósito de Deus, porque lá Deus só quer nos fortalecer. Existem desertos que Deus usa para nos purificar, para nos amadurecer e para nos capacitar para novos níveis espirituais. Você pode dizer amém?